Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte, que é sobre a profissão da nossa fé. Estamos na segunda sessão, que é os símbolos da nossa fé. Estamos estudando aqui o credo, estamos no início do credo, não é? E estamos também dentro da segunda sessão. Estamos no primeiro capítulo, que tem como título Eu Creio em Deus Pai. Estamos no parágrafo 7º, que vai tratar sobre a queda. Vimos a queda do homem, vimos a queda dos anjos. Agora vamos ver aqui sobre o pecado original. Então, se você quiser acompanhar aí pelo Catecismo da Igreja Católica, é o número 396, aquele número em negrito, que está do lado da página 396. O pecado original e a liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu na sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. Então quer dizer, o homem aqui gênero humano, né? Homem e mulher, foram criados então à imagem e semelhança de Deus e para ser amigo de Deus. Bem, nesta amizade também essa amizade deve ser vivida como submissão a Deus. Quer dizer, com respeito a Deus, com amor a Deus, entendendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Senhor, não como escravo, né? Não, o homem não foi criado para ser escravo, o homem foi criado para ser livre. Deus criou livre, mas submisso a Deus. Submisso em que sentido? Em que Deus dirigiria a vida dele, daria, sim, todas as diretrizes para ele viver uma vida boa. Que Deus criou o ser humano para o amor, para a santidade, para viver bem. Quer dizer, você viver o amor, viver a santidade. Então, claro, você amando, respeitando a Deus e aos outros, né? Evidentemente, todos os outros seres, então, você tem uma vida boa. Agora, nós temos uma vida ruim quando pecamos. Quando atingimos o outro, ofendemos a Deus, a nossa vida está correndo em desgraça. Por quê? Estamos fora da graça de Deus. Mas enquanto estamos na submissão a Deus, entendendo que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e que Ele é muito maior do que nós nunca seremos iguais a Ele. Então, entendendo tudo isso, nessa submissão, que Deus dá assim as diretrizes para nós vivermos bem, então aí sim, aí o homem vive plenamente feliz. Mas se ele se opor a Deus, quiser ser igual a Deus ou até mais do que Deus, não quiser seguir as orientações de Deus, que as orientações de Deus são liberdade, mas o homem quer seguir às vezes a sua própria vontade. E quando o homem segue sua própria vontade sem Deus, então sim, ele mesmo começa a escravizar-se. Ele torna escravo de si mesmo, escravo dos seus desejos, das suas paixões. Então, nesse sentido, vamos entender bem isso. Vou dar aqui um exemplo. Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, muita gente pensa que os 10 mandamentos é para oprimir a gente, que é para cercear, que é para limitar, que é para dizer a você, meu escravo, você tem que me obedecer, você tem que fazer isso. Olha, os 10 mandamentos, todos eles são libertadores. Quanto mais eu sigo os 10 mandamentos, quanto mais eu cumpro as leis dos 10 mandamentos, mais livre eu sou. O inverso, quanto menos cumpro os 10 mandamentos, não sigo os 10 mandamentos, mas sigo a mim mesmo, os meus desejos, as minhas vontades, mais escravo, mais eu estou me escravizando, estou me tornando um escravo de mim mesmo. Por quê? Porque os mandamentos, 10 mandamentos,
eles me levam à salvação. O que é a salvação? É libertação de todo mal. Libertação do demônio, da morte e do pecado. Então isso chama-se salvação. Ok? Então os 10 mandamentos me levam a isso. O contrário disso, eu não sigo os 10 mandamentos, mas quero seguir a mim mesmo. Bem, primeiro ponto, como é que eu vou me salvar? Se eu sou salvo pela graça de Deus, claro, pelo Filho que morreu por mim, Filho encarnado, evidentemente, mas sou salvo seguindo as leis de Deus. Então, se eu seguir as leis de Deus, eu serei salvo. É o que ele disse para Adão e Eva. Se você não comer do fruto daquela árvore ali, você vai viver. Mas se você comer, você vai morrer. Então, quer dizer, quanto mais eu quero fazer as coisas sem Deus, mais próximo da morte eu estou. Mais apegado a mim mesmo, aos meus desejos, mais escravo de mim mesmo eu sou. Então, por isso que os 10 mandamentos, eles são minha libertação. É minha carta de alforria. Sabe o que é carta de alforria? Aqui no Brasil, quando os portugueses vieram para cá, principalmente os portugueses, escravizaram aí os índios, trouxeram também os negros da África, escravizaram os negros também. Então, para declarar liberdade a um desses escravos, tinha que ter uma carta de libertação. Então, chamava-se carta de alforria. Ok? Então, isso é uma carta de libertação. Essa carta de alforria, então, seria para nós aí a seguir os 10 mandamentos. Se eu não seguir os 10 mandamentos, então estou preso. Não tenho como ter essa carta de alforria. É nesse sentido, ok? Que nós vamos aqui entrar no estudo do pecado original. Bem, então continuando aqui. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, enquanto criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Porque o homem foi criado pelo Criador, então ele deve reconhecer isso livremente, não sob opressão. O homem depende do Criador, depende. O homem vive porque o Criador o fez e criou todas as coisas para que o homem tivesse como sobreviver. Então ele criou todas as frutas, os legumes, os cereais, as carnes, enfim, criou tudo aí para que o ser humano pudesse se alimentar e ter vida. Então o ser humano livremente, claro, tem que entender que ele depende do Criador para todas as coisas, até para respirar o ar. Depende do Criador. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, veja que existe uma lei moral que vai reger o uso da liberdade. Por exemplo, lei moral. Vamos supor aí. Eu posso sair da minha casa aqui sem roupa. Sair na rua sem roupa. Não, estou então sendo imoral. Eu estou usando minha liberdade. Não, sair eu posso, né? Eu tenho liberdade para sair ou não, sem roupa na rua. Tenho essa liberdade? Tenho. Mas como que eu uso essa liberdade? Eu uso com discernimento, com sabedoria, com inteligência. Percebendo que eu não posso abusar da liberdade que Deus me deu. Então, eu não posso ser um homem imoral no sentido de sair nu pelas ruas. Porque isso é um atentado ao pudor. Estou ofendendo todas as pessoas. Então, veja, na minha liberdade, eu tenho que saber usar essa liberdade, né? Então, o homem depende do Criador. Está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Ok. Agora, o primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Então, quando ele é tentado pelo demônio, ele deixou de confiar em Deus e foi confiar exatamente no pai da mentira. O Criador é o pai da verdade.
Por que ele é o pai da verdade? Porque ele gera a verdade. Quem que ele gera? Quem que é o filho desse pai do céu? É Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele disse quando ele estava aqui na terra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o pai gera o filho, ele gera a verdade. Porque do pai só pode sair verdade. Quando o demônio gera um filho dele, ele gerou a mentira, é uma filha de Satanás. Então, a primeira filha de Satanás é a mentira. Tem mais outras. Mas ele gera o que ele é. Então, o demônio gera o que ele é. Ele é mentiroso e homicida. Jesus vai falar em João 8 que Satanás ele é homicida desde o princípio. Desde lá, quando ele já estava lá no céu, ele já começou a aprontar as coisas dele, não é? Então, ele já havia sido desmascarado lá no céu. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, então foi tentando ali transformar ali o jeito de Satanás, né? De Lúcifer, no caso. Bem, não deu certo. Mas então, o homem tentado pelo diabo deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. E abusando da sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Aí que está. Olha, essa palavra eu acho muito, muito interessante. Esse verbo usado, desobediência. Então, quando eu desobedeço ao mandamento de Deus, eu gero a morte. Quando eu desobedeço o mandamento de Deus, eu abuso da liberdade e passo a sofrer todas as consequências desse meu abuso. Veja que é algo muito, muito interessante o verbo desobedecer. Então, o primeiro homem, Adão, foi desobediente. E o segundo homem que veio depois, o Filho de Deus encarnado, chamado segundo homem, ele foi o homem obediente. Por isso que ele recebeu do Pai todas as glórias, todas as honras, todo o poder, toda a autoridade, porque ele foi obediente. Então, o primeiro homem, como nós costumamos dizer na teologia católica, o primeiro homem, homem carnal, desobediente. O segundo homem, homem espiritual, obediente. É o que nós devemos ser, homens espirituais. Quer dizer, eu devo valorizar o que vem de Deus, o que vem do alto, o que vem do céu, que são as coisas espirituais. Não valorizar as coisas materiais. Não que eu não possa ter as coisas materiais. Claro que devo ter, posso ter, mas com muito discernimento. Não posso ter minha casa, carro. Se eu tiver condições de comprar uma casa num lugar bacana, um lugar legal aí, de sossego, descanso, ou na praia. Enfim, posso ter essas coisas? Sim, claro que posso. Mas tenho que olhar os meus irmãos. Como estão as pessoas? No que eu estou ajudando aquelas pessoas que estão aí desabrigadas, passando fome, passando frio, necessidades? Eu estou ajudando o tanto que eu posso ajudar, o tanto que eu creio, né, na minha opinião, que eu posso ajudar. Então, estou fazendo isso? Não é? Ou estou deixando meu irmão lá daquele jeito passando fome e estou me refestelando aí, né, em festas e tudo mais? Então, temos que pensar sim. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem, a desobediência ao mandamento de Deus. Deus falou, não coma do fruto daquela árvore ali. E eles foram lá, seduzidos pelo demônio, e comeram. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, todo pecado, a partir do pecado original, por isso que ele é chamado original, porque ele vem das origens. E a origem era obedecer a Deus e acreditar em Deus e ter confiança em Deus. Então, quando o homem desobedece a Deus, perde a confiança em Deus, desacredita de Deus, chama Deus de mentiroso, não é? O demônio chamou ele de mentiroso. E o ser humano concordou com essa mentira de Satanás. Então, foi uma ofensa muito grande a Deus. Então, todos os pecados que virão depois desse, decorrentes desse, todos os pecados têm a origem nesse primeiro pecado, entende?
Então, todos os pecados daí para frente, eles têm essa característica. Eles são desobediência e desconfiança de Deus. Todo pecado. Uma mentira, uma fofoca, um adultério, um assassinato, um roubo, malícia, seja lá o que for. A base de todos esses pecados é a desobediência e a desconfiança. Desobedeço a Deus e não confio mais em Deus. Então, por isso, eu me lanço ao pecado. Bem, neste pecado, então, neste pecado original, o homem preferiu-se a si mesmo a Deus. Então, preferiu-se a si mesmo do que a Deus, né? E, com isto, menosprezou a Deus. Optou por si mesmo e contra Deus. Se ele optasse por si mesmo, mas não contra Deus, seria um pecado ainda menor. Mas quando ele se revoltou contra Deus, não confiando mais em Deus, não acreditando mais que Deus estava falando a verdade, mas acreditando que ele estava falando a mentira, contrariando as exigências do seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Ele contrariou tudo. Tudo que Deus fez o homem, ele contrariou. Ele revoltou-se contra si mesmo e contra Deus. Criado em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Estava plenamente destinado, a ser divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antes de Deus, e não segundo Deus. Então veja, Deus nos criou desde o início, quando nós começamos a estudar esse catecismo. O que nós estudamos lá bem no início? Não sei se você vai lembrar. Estudamos lá que Deus criou o ser humano para ser divinizado. Bom, o que é ser divinizado? É ter todas as características de Deus. É viver as graças de Deus, as bem-aventuranças de Deus, viver a glória de Deus, viver a paz de Deus, a santidade de Deus. Então, isso é viver, é ser divinizado. Então, o ser humano foi criado para isso, à medida em que ele fosse, então. Deus criou o ser humano. À medida que esse ser humano fosse crescendo nessa amizade com Deus, se inteirando de Deus, conhecendo Deus, essa amizade maravilhosa, conhecendo a divindade de Deus, porque foi dado ao homem conhecer a divindade de Deus. Entende? Então, quanto mais o homem fosse se envolvendo nisso, mais divinizado ele estaria. Por quê? Porque ele estaria acolhendo para si os pensamentos de Deus, os desejos de Deus, que são amor, misericórdia, santidade, são pureza, são só coisas boas. Então, aí o homem iria assumindo, já que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele iria assumindo essas características divinas e vivendo na sua humanidade essas características divinas. Então, o homem, sem perder a sua humanidade, isso é muito importante. O homem, sem perder a sua humanidade, ele viveria como se fosse Deus. Viveria como se fosse. Não é e nunca vai ser. Não foi criado para ser Deus. Isso que eu quero que você entenda. Lá no paraíso, no Éden, ele foi criado para ser humano, mas participar da divindade. Entende? Assim, por exemplo, você é convidado para ir num casamento. Seu amigo, sua amiga, seu parente, não sei, se foi convidado. Então você vai participar da festa daquele casamento. Aí futuramente você vai participar da amizade daquele casal. Eles vão convidar você para ir na casa deles, jantar, almoçar, tomar um café, conversar numa festa, bater um papo. Ou quem sabe rezar. Então, você vai participar daquela família. Participar da amizade daquele casal, se eles não são sua família, são amigos, você vai participar da amizade deles, você vai viver na casa deles, muitas vezes eles vêm na sua casa. Então essa amizade maravilhosa
você está vivendo com aquele casal, está participando da vida deles, sem estar dentro da vida deles. Você está participando da vida deles sem tornar eles, sem você se tornar eles. Então, por exemplo, um casal, marido e mulher. Você vai participar da vida deles, mas não dentro do casamento, como eles são, homem e mulher, marido e mulher, esposo e esposa. Não, você não é esposa dele, nem marido dela, mas você vai participar da vida, da amizade, e assim é com Deus. Nós nunca seremos deuses, então o homem foi criado para isso. Nunca ser Deus, mas participar da vida divina. Coisa que era impossível ao ser humano, sempre foi impossível participar da vida divina sendo criatura humana. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele quer que o ser humano participe da vida dele, da vida divina, que é uma vida completamente diferente da vida do ser humano. Então, o ser humano foi criado para ser humano, sim, mas Deus deu essa graça para o ser humano, assim como deu essa graça para os anjos, de participarem também da vida divina, do conhecimento divino, da sabedoria divina, coisa que ultrapassa, assim, em muito os nossos pensamentos, né? Então, na sua infinita misericórdia e bondade, Deus quis que o homem participasse da vida divina dele. Então, por isso que fala ali que o homem era destinado a participar da vida divina, assim como os anjos eram destinados também. Mas, a começar pelo anjo Lúcifer, um anjo de muita luz, muita sabedoria, muito conhecimento, ele quis participar da vida divina, sim, mas sem Deus. Ele não quis seguir as regras divinas. Ele não quis seguir a misericórdia e bondade divinas. Ele quis ser Deus sem Deus. Então isso não é possível. Você atingir o conhecimento do bem e do mal, aquela árvore, você atingir o conhecimento do bem e do mal para si próprio, para o seu, para a sua vanglória, para você se destacar, para você ser o melhor, ser sábio, etc. Então isso é buscar Deus sem Deus. Porque aí você está buscando o que é de Deus, mas com você mesmo. Então buscar o conhecimento da árvore do bem e do mal sem Deus, estou buscando para mim mesmo. E isso foi o que fez Satanás e induziu o ser humano a fazer também. Buscar as coisas divinas sem Deus. Quer dizer, como que eu vou buscar algo que é de uma pessoa, sendo que eu não reconheço aquela pessoa? Então, na verdade, eu sou uma fraude, sou um ladrão. Vou roubar do outro algo que pertence a ele, porque eu não quero, segundo ele, não quero ter segundo como ele deseja que eu tenha, não, eu quero roubar dele. Então, assim fez o demônio em primeiro lugar, depois o ser humano roubou as coisas de Deus para querer ser igual a Deus sem Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Graça da santidade original. Está em Romanos 3:23, essa passagem, né? Explicando isso. Tem medo deste Deus, então perde a santidade, passa a ter medo de Deus, do qual fizeram uma imagem falsa, a de um Deus enciumado das suas prerrogativas. Imagem falsa, quer dizer, eles imaginaram então que Deus estava enciumado deles, não é? Porque eles tentaram ser igual a Deus, então Deus não se alegrou disso, não é? Então acharam aí, né? Chegaram a um acordo aí que Deus estava enciumado, não é verdade? A harmonia na qual estavam estabelecida graças à justiça original está destruída. O que é esta harmonia graças à justiça original? Quer dizer,
o homem vivia plenamente em harmonia com todas as coisas criadas. Todas as coisas criadas. Quando o ser humano peca, ele se torna hostil a tudo que é criado e as criaturas também se tornam hostil a ele. Então se tornam inimigos. Então o homem vem para destruir tudo. Destruir tudo que foi criado. Ele destrói por ganância. Ele destrói para querer ser rico. Usar das coisas criadas. Então ele mata o leão para tirar a pele. Ele mata o urso para tirar a pele. Não para se alimentar, mas para ganhar dinheiro. Então ele destrói as matas, as florestas para vender a madeira. E assim vai. O ser humano então vai destruindo tudo. Porque ele se tornou inimigo da criação. Não é? Então, o domínio das faculdades... Olha, outra coisa. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Então, quer dizer, existia um domínio perfeito da alma sobre o corpo. Agora, já não tem mais esse domínio. Agora, o corpo tem os seus desejos, não é? Os desejos da carne, como São Paulo fala, e a alma, então, adere a esses desejos. Gosta, também passa a gostar desses desejos. Então, ela passa a participar. Então, a alma vai deixando aí o ser humano, que é corpo, alma e espírito, vai deixando ele participar, então, das coisas do pecado. Também, a união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Bem, querido irmão, querida irmã, como nós temos que estudar parte a parte, ponto a ponto, tudo isso que nós estamos conversando, não posso assim somente falar e passar por cima, não é? Eu gosto de explicar, de estudar junto com você, ponto a ponto disso. Então vamos deixar para o nosso próximo encontro. Aí iremos estudar cada característica dessa desobediência que trouxe aí o pecado original. Vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós, para que sejamos homens e mulheres firmes aí nos mandamentos de Deus, passemos a amar cada vez mais, a desejar cada vez mais, seguir as ordens de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.